Meus pais esqueceram de mim no dia do seu casamento. Sei que parece uma situação estranha, mas me sinto tão brava e deprimida que sinto a necessidade de desabafar, mesmo que ninguém esteja ouvindo. Então, eu tenho 17 anos e fui esquecida recentemente no dia do casamento dos meus pais. Meus pais estão juntos há cerca de 25 anos, mas nunca se casaram de fato. É por isso que quando meu pai pediu minha mãe em casamento no aniversário deles, que eles sempre comemoraram na data em que minha mãe descobriu que estava grávida da minha irmã mais velha, mesmo já estando juntos antes. Todos, inclusive eu, ficamos eufóricos e comemoramos a ocasião com grande alegria. Isso aconteceu lá em fevereiro. Eles imediatamente começaram a planejar o casamento, decidindo logo de cara por um pequeno evento no Havaí, apenas com a família e os amigos mais próximos, para uma cerimônia íntima. Quase imediatamente, minha mãe convidou minha irmã de 25 anos para ser sua madrinha, e meu pai convidou meu irmão de 22 anos para ser seu padrinho. Não fiquei surpresa nem ofendida com isso. Minha irmã sempre foi a menininha da mamãe e ambas gostavam de passar tempo juntas fazendo compras e socializando, então tinham um vínculo muito próximo. E o mesmo vale para meu pai e meu irmão. Eles sempre jogavam futebol juntos e mexiam em carrinhos. Meu pai chegou a treinar o time do meu irmão por um tempo no ensino fundamental. Isso sempre me deixou como a única no grupo. Eu tentava me inserir nos hobbies e grupos da minha família, que eles tinham em casa, mas sempre era rejeitada. Talvez eles percebessem que meu interesse pelas atividades deles não era tão genuíno, ou talvez simplesmente não se importassem. De qualquer forma, eu estava acostumada a ser a última e menos importante membro da minha família. Minha mãe tinha uma irmã e meu pai tinha um irmão. Meus pais tinham um ao outro e meus dois irmãos eram mais próximos um do outro do que jamais foram de mim, o que me deixou muito solitária e isolada em minha própria casa. Durante os preparativos para o casamento, inicialmente me sugeriram que eu entrasse com as flores, mas minha irmã achou que esse papel seria mais apropriado para a filha dela de 3 anos, então a ideia foi rapidamente descartada. Mais tarde, minha avó materna sugeriu que eu lesse um poema ou fizesse um pequeno discurso durante a cerimônia, mas meus pais recusaram porque queriam que o casamento fosse discreto e não achavam que um discurso piegas e sentimental se encaixaria na visão deles, palavras literais deles. Eu ainda estava bem com tudo isso, embora doesse saber que eu seria a única pessoa da família a não participar da festa de casamento, nem ter qualquer papel naquele dia. À medida que o dia se aproximava, meus pais e irmãos foram ficando cada vez mais envolvidos com os preparativos do casamento. Percebi que minha mãe não me convidava para comprar o vestido e que sempre que eles discutiam sobre o local ou evento, eu era deixada de lado. Decidi ver se eles perceberiam que eu não estava envolvida em nada e fiquei quieta, esperando que me perguntassem alguma coisa, qualquer coisa sobre o casamento. Mas isso nunca aconteceu. O casamento estava marcado para 3 semanas atrás, no final de agosto. Um dia antes da partida, minha mãe perguntou casualmente se eu já tinha minha bagagem pronta, porque não poderíamos nos atrasar para o aeroporto. Eu disse a ela sem rodeios que não tinha preparado nada. Ela ficou confusa por um segundo e depois me repreendeu por não estar preparada. Então perguntei se eu tinha passagem e seu rosto ficou pálido. Eles nem tinham comprado passagem para mim e eu nem tenho certeza se tinham um quarto ou alguma acomodação lá. Mesmo sendo a única pessoa da minha família sem uma renda estável, trabalho como babá em meio período. Meus pais compraram passagens de primeira classe para meus irmãos e alguns outros amigos que iriam ao casamento, mas se esqueceram de mim. Minha mãe me disse para não fazer um grande alarde sobre isso e que eles poderiam simplesmente encontrar uma passagem de última hora para mim em uma companhia aérea barata, mas eu apenas respondi perguntando a ela: e depois? Eu ao menos tenho um vestido para a cerimônia? Ela foi com a irmã comprar o dela e de todas as outras convidadas meses atrás, mas eu não fui incluída. Foi quando meu pai chegou e me disse para engolir o choro e que eu nunca fui uma garota feminina, então eu poderia usar qualquer coisa. Fiquei brava com isso porque, mesmo não sendo a garota mais feminina do planeta, eu adoraria ter sido incluída em uma parte tão importante do casamento dos meus pais. E era sobre o fato de eu ter sido excluída por literalmente tudo o que estava acontecendo há meses. Nós todos brigamos, com eles me chamando de arrogante e me acusando de me diminuir intencionalmente para que eles me esquecessem, como se isso fosse uma desculpa válida para ignorar uma criança. Eles acabaram me dizendo que se eu fosse manter essa atitude, eu poderia muito bem pular tudo de uma vez, ao que eu respondi com um desafiador: tudo bem, e fui para o meu quarto. Na manhã seguinte, todos eles partiram para o Havaí sem mim. A cerimônia foi bem pequena, mas todos postaram várias fotos no Instagram e no Facebook sobre como aquela semana estava sendo perfeita e mágica. As pessoas perceberam rapidamente que eu não estava em nenhuma das fotos e perguntaram aos meus pais o motivo, e eles responderam que, infelizmente, eu havia contraído Covid antes da viagem e tive que ficar para trás. Meu sangue ferveu com isso. Não sei porque essa foi a gota d'água para mim, mas foi. Decidi fazer um teste de Covid e publiquei uma foto minha segurando o resultado negativo com a legenda: não estou doente, só esquecida. Marquei todos que questionaram minha ausência na viagem e no casamento na foto, e para garantir, também marquei todos os convidados. Também escrevi nos comentários sobre como meus pais literalmente se esqueceram de tudo que tinha a ver comigo até o dia anterior à despedida e como eles realmente me desconvidaram. A maioria das pessoas estava do meu lado e outras não conseguiam acreditar e achavam que devia haver algo mais na história do que eu estava contando. Mas uma coisa é certa: eu arruinei completamente o casamento dos meus pais, e o dia deles foi ofuscado pela minha confissão. No começo fiquei bastante satisfeita comigo mesma por ter me levantado sozinha, mas, depois de uma enxurrada de mensagens da minha família me chamando de todos os nomes possíveis, e mais tarde, quando voltaram, me atacando furiosamente
por minhas ações imaturas e meu comportamento mimado. Meu orgulho se esvaziou rapidamente e comecei a me sentir péssima. Odeio minha família e odeio estar nesta casa, mas sou menor de idade e não posso sair ainda. Sinto que poderia ter lidado melhor com a situação e agora me sinto tão deprimida que estou reconsiderando tudo o que fiz, desde não ter falado antes até a maneira como os expus. Também me sinto culpada pela falta de conexão entre toda a minha família e eu, e se talvez eu pudesse ter feito mais. Finalmente decidi ligar para minha avó e contar a ela toda a história. Minha avó não compareceu ao casamento. Ela mora a vários estados de distância e tem problemas de mobilidade, então ela não viaja mais. Fomos visitá-la perto da Páscoa e foi quando ela comentou que eu poderia ler um poema na cerimônia, mas essa foi a última vez que a vi pessoalmente antes de tudo isso. Ela sempre foi muito amorosa comigo e já criticou meus pais no passado por seu favoritismo, mas é difícil para ela desempenhar um papel mais ativo na minha criação, já que ela mora tão longe, e eu sempre me preocupo em incomodá-la devido à sua idade e condição de saúde. Ela teve um pequeno derrame alguns anos atrás e agora está normal, mas ainda me preocupo. De qualquer forma, liguei para ela e contei tudo o que tinha acontecido com o casamento e como meus pais nem sequer me compraram um ingresso para ir com eles. Liguei para ela e contei tudo o que tinha acontecido com o casamento e como meus pais nem sequer me compraram um ingresso para ir com eles. Ela chegou à mesma conclusão que a maioria dos comentaristas chegou quando eu lhe contei isso, que era simplesmente impossível que eles tivessem esquecido e que tivessem feito isso de propósito. Chorei ao telefone com ela, contando como eu estava me sentindo, como isso vem acontecendo há uma eternidade, como me sinto depois, e mais importante, sobre minha necessidade de sair. Ela foi extremamente gentil e reconfortante comigo e disse que eu não tinha mais nada com que me preocupar porque ela estava me apoiando 100% e me disse para ir com calma, mas fazer planos para meu futuro e que ela me ajudaria. Depois daquela conversa, que durou cerca de 2 horas, me senti melhor e decidi ouvi-la e começar a me mudar para pensar em algo para o próximo ano letivo. Tenho uma amiga que vai alugar um estúdio ao lado do nosso futuro campus. Ela tem um ótimo relacionamento com os pais, mas tem 5 irmãos mais novos e quer ser mais independente, e por isso decidiu se mudar. Perguntei se poderia morar com ela temporariamente e que pagaria o aluguel assim que conseguisse um emprego. Ela aceitou imediatamente e me disse para não me preocupar com aluguel nem com nada até que eu estivesse em uma situação melhor. E choramos muito juntas quando contei a ela tudo sobre o incidente do casamento dos meus pais. Então, tudo isso aconteceu há alguns dias, e eu estava planejando fazer a atualização na mesma hora, mas minha avó ligou para meus pais e meus irmãos para dar um sermão sobre como estavam me tratando. Meu irmão me mandou uma mensagem depois, pedindo desculpa sem muita convicção, dizendo que não sabia que eu não estava incluída e que só achava que eu não me divertiria na viagem, e que só postei a foto só para criar drama. Minha irmã, por outro lado, me repreendeu e disse que eu continuava tentando tornar públicos meus próprios problemas e culpando minha família, quando todos eles são inocentes. Tem sido estranho com meus pais desde que voltaram da viagem. No começo, eles me repreenderam e ficaram furiosos comigo, mas depois disso, passamos a nos ignorar. Depois que minha avó ligou para eles, eles entraram no meu quarto dizendo que, se eu quisesse resolver todo esse problema, deveria ficar quieta e que tudo já teria acabado se eu tivesse ficado de boca fechada. Eu simplesmente pedi para eles saírem do meu quarto e liguei para minha avó novamente para contar o que tinha acontecido. Ela então me disse que ela e meu tio tinham comprado passagens de avião para vir me ver. Isso era algo que realmente me assustava porque a saúde da minha avó não era das melhores e esse tipo de esforço é muito para ela. E eu sei o quão complicado é para ela pegar um avião. Então tentei dissuadi-la de vir e disse que tudo ficaria bem. Mas ela não quis ouvir e me disse que já deveria ter conversado com meus pais há muito tempo e que queria me ver. Estou estressada por ela e sinto novamente que a forcei a fazer uma viagem longa e desconfortável por minha causa. E que talvez eu devesse ter lidado com isso sozinha. Quero vê-la e não desejo nada mais do que abraçá-la agora. Mas estou preocupada com ela. Pelo menos meu tio, irmão mais velho da minha mãe, vem com ela, mas espero que ela não se esgote ou que nada aconteça com ela, porque isso me destruiria. Eles chegam amanhã e não avisaram meus pais sobre a viagem. Minha avó me pediu para ficar com o cartão até ela chegar. Espero que ela consiga fazer meus pais perceberem o erro em suas ações, ou pelo menos, me ajudar a contar a eles que vou me mudar em breve e que pretendo não ter contato com eles. Não sei, estou preocupada com ela ter que fazer tanto por mim e incomodá-la, mas também aprecio e amo muito por fazer tudo isso por mim. Ela chegou cedo na segunda-feira de manhã com meu tio e eu fui buscá-la no aeroporto. Foi um momento muito intenso e emocionante. Assim que a vi, corri para seus braços e comecei a soluçar. Eu nem sei se consegui dizer alguma coisa a ela naquele momento por causa do quanto eu estava chorando e eu tinha tantas coisas para dizer. Obrigada por vir, por ser tão boa para mim, por me apoiar. Sinto muito por ter feito você fazer essa viagem. Me sinto péssima em casa. Não sei se meus pais me amam, mas sei que vocês amam. Eu sou uma criança fruto de um caso extraconjugal? Eu realmente fui atingida por tudo isso, além da culpa e da ansiedade ao mesmo tempo, quando a vi, mas ela me abraçou forte, dizendo que tudo ficaria bem. Meu tio também nos abraçou. Não sei quanto tempo ficamos assim, mas deve ter passado um tempo até meu tio me dizer que deveríamos ir. Pegamos um táxi e fomos para o hotel deles. Minha avó estava com os olhos marejados e eu podia sentir sua respiração ofegante, o que me assustou, mas ela continuou me abraçando e sorrindo o tempo todo. Ela havia reservado um quarto de casal para que eu pudesse ficar com ela por esses dias, e assim que eles se acomodaram eu fiquei mais calma. Nos sentamos e eu contei tudo para eles. Os anos de negligência e abuso emocional, como eu estava me sentindo miserável depois da viagem, mas também há anos, como meus pais tentavam me fazer sentir culpada por tudo isso que aconteceu, como eu estava com medo do meu futuro, mas minha prioridade número no momento era sair daquela casa, mesmo às custas dos meus estudos. Como eu tinha combinado de morar com minha amiga e estava procurando um emprego, e contei a eles sobre esta publicação e como algumas pessoas achavam que eu poderia ser uma criança fruto de caso extraconjugal e que eu estava começando a questionar isso também. Era muita coisa e eu podia dizer que ambos estavam realmente afetados pelo que eu estava dizendo, mas eles continuaram me confortando e me fazendo sentir segura para me abrir com eles.
Depois que eu desabafei todas as minhas preocupações com eles, minha avó me garantiu que eu não tinha mais nada com que me preocupar e que ela estaria aqui para mim sempre. Primeiro, ela me garantiu que eu não era uma criança de um caso extraconjugal, e que meus pais ficaram emocionados quando minha mãe engravidou de mim, e que ela sabia que o maior problema para minha mãe era traição e ela acreditava que o mesmo acontecia com meu pai. Aparentemente, o favoritismo começou a aparecer quando eu tinha cerca de 3 a 4 anos, quando meus pais estavam constantemente reclamando de ter uma criança pequena em casa e eles estavam incomodados, porque eles podiam levar meus irmãos mais velhos para as coisas deles, mas eu não, e eu também era muito tímida e um pouco chorona, o que eles não tinham paciência e me tornava muito diferente dos meus irmãos. Ela me disse que sabia que meus pais tinham economizado mais do que o suficiente para minha faculdade. Eles são muito ricos, então isso nunca me preocupou até agora, pensando que eles poderiam tirar o dinheiro para minha educação, mas que se eles tentassem não pagar meus estudos, ela cuidaria disso e que simplesmente não me deixaria abandonar os estudos por questões financeiras. Ela também me disse que me ajudaria com o aluguel e uma mesada para me mudar. Ela foi muito generosa e eu a agradeci por tudo, mas também disse a ela que essa experiência tinha sido reveladora, no sentido de que eu nunca havia percebido quão privilegiada eu tinha sido economicamente durante toda a minha vida. Apesar de todos os seus defeitos, meus pais me mimaram financeiramente a vida toda. Estudei em escola particular, tenho uma mesada bem grande, tenho um cartão há anos e eles nunca se opuseram a nenhuma das minhas despesas. Vendo as histórias aqui, percebi o quão bem eu tive até agora e como, sendo dependente deles a vida toda, me expôs a perder tudo, e eu quero ser independente agora, não apenas dos meus pais, mas de todos. Sinto que preciso aprender a me virar sozinha. Escrever isso e ter acabado de ler todas as histórias de pessoas em situações realmente horríveis me faz sentir como se eu tivesse sido uma criança mimada a vida toda, para ser sincera. Ela insistiu que eu aceitasse minha ajuda até que eu não precisasse mais e eu aceitei, mas ainda vou procurar um emprego e tentar me virar sozinha. Relaxamos um pouco no hotel, pois estávamos todos exaustos da manhã, mas à tarde pegamos um táxi e fomos para minha casa. Meus pais ficaram extremamente surpresos ao ver minha avó e meu tio comigo quando entrei, mas antes que pudessem dizer qualquer coisa, minha avó me disse para ir arrumar todas as minhas coisas essenciais enquanto conversava com eles. Corri escada acima e pude ouvir minha avó e meu tio repreendendo meus pais por tudo que eles me fizeram passar. No começo, também ouvi meus pais tentando se defender, mas depois se acalmaram. Quando desci com 2 malas e minha mochila cheia até a borda com tudo que eu tinha de importante no meu quarto, eles estavam todos na sala de estar. Meu pai estava vermelho como uma beterraba e minha mãe soluçava como uma criança. Quando me viu, estendeu os braços em minha direção, pedindo desculpas, mas eu apenas disse não, com o tom mais frio que consegui, e meu pai disse que eu não precisava ser uma babaca, ao que meu tio e minha avó mandaram calar a boca. Saí de casa naquele momento e esperei o táxi lá fora. No hotel, minha avó me garantiu que eu não precisaria voltar para eles e que eles disseram a ela que minha mensalidade da faculdade nunca foi questionada para eles, e que eles tinham planejado me dar uma festa de aniversário extravagante para compensar a bagunça do casamento, que iriam me dar um carro como um pedido de desculpas por tudo. Mas minha avó não aceitou essa besteira porque era bem óbvio para ela que eles estavam apenas tentando salvar a cara, e que estavam inventando essas coisas na hora, que uma festa e um carro não compensariam tudo o que eles me fizeram passar. Aparentemente, o momento que quebrou minha mãe foi quando ela disse a ela que eu tinha até questionado minha paternidade e ela começou a chorar então. Mas minha avó disse a ela que o que mais eles poderiam esperar quando eles me excluíram repetidamente de todos os eventos familiares desde que eu era criança. Ela me disse que se certificaria de que eles fizessem os pagamentos para minha escola, a menos que eu preferisse cortar completamente os laços com eles e que ela pagaria até que eu pudesse pagar, e eu pedi a ela para fazer isso. Eu me senti mal porque sinto que não é responsabilidade dela, mas eu realmente não quero mais nada dos meus pais. Embora minha avó seja bem de vida, ela não é tão rica quanto meus pais, mas ela me garantiu que está tudo bem e que tudo que vai para mim será tirado da herança da minha mãe. Então, no dia seguinte, fomos com minha amiga, os pais dela e a avó ao estúdio para onde planejávamos nos mudar. Assim que chegamos, minha avó disse de jeito nenhum. Eu sabia pelas fotos que o estúdio era muito pequeno e sujo, mas vimos danos causados pela água e mofo no banheiro e na cozinha, e também havia ferrugem nos pequenos eletrodomésticos antigos. Eu sabia de tudo isso de antemão, mas imaginei que conseguiria conviver com isso, pelo menos por um tempo. No entanto, o que os adultos apontaram e que realmente fez com que eu e minha amiga mudássemos de ideia foi o fato de o estúdio ficar no nível da rua, em um bairro perigoso, em um prédio que não parecia particularmente seguro e com buracos de bala nas paredes, que eu nem sabia o que eram até o pai da minha amiga apontar. Então, a avó e os pais da minha amiga disseram que procurariam um apartamento para nós em um local melhor e que nos ajudariam a cobrir as despesas. Tanto minha amiga quanto eu queremos ser independentes, mas percebemos que, com nossos empregos provavelmente pagando salário mínimo em uma área tão procurada, não conseguiremos encontrar nada melhor por conta própria. Então o plano é procurar um apartamento de 2 quartos e eu e minha amiga pagaremos o que tínhamos planejado anteriormente para o estúdio. E os pais dela e minha avó cobrirão a diferença. Sei que ainda é muito mimado da minha parte esperar essa ajuda da minha avó, mas depois de ver o estúdio pessoalmente, eu realmente não me sentiria segura lá. Os pais da minha amiga, que sabiam um pouco do que eu estava passando, me disseram que eu poderia morar com eles até encontrarmos um bom apartamento, o que me deixa extremamente grata, já que minha avó vai voltar daqui a alguns dias e eu estou hospedada no hotel com ela desde então. Aparentemente, minha amiga, os pais dela e minha avó conversaram sobre isso antes de virem até mim para garantir que eu tivesse um lugar seguro para ficar até nos mudarmos para o apartamento, que ainda não foi encontrado. Chorei um pouco ao agradecê-los ao ver como as pessoas estavam se unindo para me apoiar e me oferecer ajuda. Desde então, tenho mudado algumas coisas que deixei na casa dos meus pais e arrumado um espaço na casa de uma amiga. Minha mãe chora e se desculpa toda vez que volto, e até meu pai já pediu desculpas, mas eu continuo distante e fria com eles. Minha irmã ligou e disse que nossa mãe estava uma bagunça e que eu estava louca pelo que tinha feito, mas antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa, desliguei o telefone e a bloqueei. Eu ia bloquear meu irmão também quando vi que ele tinha me enviado uma mensagem muito longa se desculpando várias vezes por tudo que tinha feito comigo e por não perceber que nossos pais estavam me tratando tão mal.
Ele diz que tem refletido bastante sobre os dias desde que a avó ligou e percebeu que estava errado por presumir que eu não iria na viagem porque eu não queria ir e por simplesmente permitir que meus pais me excluíssem por todos aqueles anos. Enviei uma resposta breve agradecendo pelas palavras, mas dizendo que precisava de espaço e que não estava pronta para aceitar suas desculpas. Acho que ele pode ser sincero, porque nunca foi tão rude comigo quanto minha irmã, apenas distante, mas também sinto que preciso mantê-lo afastado por enquanto. Além disso, manter um elo com minha família parece a coisa certa a fazer agora que tudo está tão novo. Talvez no futuro ele me mostre que é tão rude quanto todo mundo e eu bloquearia, mas, contanto que ele respeite meus limites, me sinto melhor em não cortá-lo completamente. Também marquei uma consulta com terapeuta especializada em adolescentes negligenciados e minha primeira consulta preliminar será na semana que vem, novamente financiada pela minha avó, o que me deixa ainda mais ansiosa para encontrar um emprego o mais rápido possível para tirar esse fardo dos ombros dela, mesmo que ela diga várias vezes que está feliz em fazer tudo isso por mim. É assim que as coisas estão agora. Não sei se atualizarei novamente, talvez quando começar as aulas ou me mudar para o apartamento, mas agora estou apenas tentando aproveitar um tempo com minha avó e meu tio e aprender a crescer e me livrar desses sentimentos de culpa e depressão que me atormentam há tanto tempo.